Eu queria que você abrisse lá em Marcos, lá no meio da Bíblia, Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Eu tenho certeza que será uma bênção nessa manhã. Glória a Deus. Amém. Todos acharam aí Marcos, capítulo 13? Nós vamos ler a princípio do versículo 32 ao versículo 37. Todos acharam aí? Falta alguém achar? Amém. Todos acharam. Então diz aí. A partir do versículo 32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Falando a respeito da volta de Cristo. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha que coisa interessante aqui, irmãos, para a gente começar, para você entender a importância desse texto, a importância do que a palavra diz para mim e para você aqui. Passará o céu e passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. 31. Aí depois ele continua: mas a respeito daquele dia, falando da volta de Cristo, ninguém sabe o dia ou a hora. Aí ele diz que nem o Filho e nem o céu, senão o Pai. Olha que coisa interessante. Somente o Pai sabe o dia e sabe a hora. Tem tanta gente que já anunciou a volta de Cristo, que já anunciou a data. Tem tantas religiões, tantos segmentos, tantas seitas que já anunciaram, mas a palavra aqui é clara, dizendo que ninguém, nem mesmo o Filho, nem mesmo o céu, mas somente o Pai sabe o dia e a hora em que Ele virá. Aí versículo 33: estai de sobreaviso e vigiai, falando para mim e para você, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, se ausentando-se do seu país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro que fique na porta e que vigie. Versículo 35: vigiais, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se tarde, se meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Está falando aqui a respeito de mim e de você, das distrações desse mundo, de sair do caminho, sair da palavra, andar distraído com as coisas que não agradam a Deus. Está falando, é um recado para mim e para você. Versículo 37: o que porém vos digo a todos, vigiai. Coloque a mão sobre esse texto e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos e oramos aqui nessa manhã. E cremos, ó Deus, que Tu tens o melhor para a Tua igreja. Tu tens o melhor para cada um de nós. Pai, que eu diminua e que Tu cresças. Faz mais uma vez. Usa a minha vida, que a minha boca possa ser a Sua boca nessa manhã. No santo nome de Jesus. Amém e amém e amém. Em muitas igrejas, irmãos, e eu aqui não vou denominar, que isso não é papel meu, mas em muitas igrejas não se prega mais a volta de Cristo, não se fala mais da volta de Cristo. Algo tão importante para mim, para você, algo tão importante para a igreja de modo geral, mas isso foi profetizado. Eu conheço pastores que não acreditam mais na volta de Cristo, que isso é uma má interpretação da Bíblia. Existem homens que começaram bem, existem homens que iniciaram bem, mas que no meio do caminho se perderam, e entendem que a volta de Cristo é apenas uma metáfora na Bíblia. Isto é uma loucura, porque Cristo falou a respeito disso, os profetas falaram a respeito disso, e há várias citações diante de nós, diante dos nossos olhos, que sabemos que um dia Ele voltará, e nós prestaremos conta daquilo que fizemos, da maneira que vivemos, dos frutos que geramos. Mas infelizmente,
muitas igrejas e algumas igrejas consideradas sérias não pregam mais a respeito disso. E os profetas, eles nos mostram nas próprias escrituras que haveria o tempo da apostasia, que a vinda de Cristo se tornaria um motivo de chacota, se tornaria um motivo de descaso, que isso ficaria lá no cantinho da teologia para se falar eventualmente, uma vez ou outra, ou nem mesmo se falar. Agora, olha o perigo disso, irmãos. Isso é um perigo, porque se eu e você não tivermos o entendimento de que um dia a promessa se cumprirá, que um dia Cristo voltará, e que para mim e para você é prometida uma eternidade ao lado do Pai, qual será a nossa motivação para termos uma vida digna? Qual será a nossa motivação para caminharmos com Cristo? Não haverá mais motivação. Nós vamos virar um clube, nós vamos virar um centro de encontro, nós vamos virar um clube de amizade. E muitas das igrejas estão se transformando nisso. O meu coração, domingo após domingo, célula após célula, precisa estar pulsando, queimando em pensar: eu estou indo buscar mais de Deus, eu estou indo louvar Deus, porque um dia eu estarei diante dEle, e a promessa é que um dia eu estarei na eternidade ao lado dEle. Amém. Essa tem que ser a nossa motivação. Esse tem que ser o meu motivo. Eu não vou na igreja, eu não vou na célula, eu não vou no grupo de jovens, eu não vou no louvorzão, porque meu amigo vai estar, porque aquele casal que eu amo vai estar, porque eu gosto de... Não! A minha maior motivação tem que ser: um dia Cristo vai voltar, um dia Cristo vai voltar, e eu serei levado à eternidade junto com eles. Eu já expliquei para vocês aqui, irmãos, talvez, quando Cristo voltar, a palavra diz que é bem breve, que é logo. Talvez agora o nosso tempo não é o tempo de Deus. Talvez quando Cristo voltar, muitos de nós já não estejamos mais aqui, já tenhamos partido dessa terra. Mas o que acontece? A nossa alma sobe direto ao céu, a nossa alma vai para a glória, e o nosso corpo vai para a terra. Mas a Bíblia diz que quando Cristo voltar, o nosso corpo que já morreu, que foi enterrado, que virou cinza, ele será glorificado junto com Cristo, e nós passaremos uma eternidade ao lado dele. Esta é a promessa que não se prega mais. Esta é a promessa que eu e você precisamos ter na nossa retina, no nosso coração, todos os dias. Todos os dias. Ainda que você não cresça, ainda que esse sentimento tenha saído do seu coração, deixa eu te falar uma verdade aqui: Cristo voltará, e os tempos se aproximam. Sabe, irmãos, eu queria começar com um tópico aqui, que nós vivemos um tempo da graça. E o que é isso? Eu posso pecar, eu vivo o tempo da graça, eu posso pecar, Deus me perdoa. Não, nada disso. O tempo da graça é o tempo da oportunidade. Nós vivemos o tempo da oportunidade. E o que é isso, irmãos? O que é isso? Isso mostra para mim e para você, isso é maravilhoso, porque dá tempo de eu me arrepender dos meus pecados, dá tempo de você entregar a sua vida para Cristo. Se você não fez isso, há tempo hoje de você entregar a sua vida, dizer: Senhor Jesus, a minha vida a partir de agora pertence a Ti, eu Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Então, esse é o tempo em que vivemos, o tempo da oportunidade. Existem três coisas, irmãos, três coisas importantes que passam pela nossa vida, e que a gente precisa estar atento, que essas coisas não voltam. E essas três coisas são: a palavra lançada, você lançou a palavra, ela vai, não tem mais como pegar pelo rabo. A flecha atirada e a oportunidade. Nós não podemos perder. Há tempo de se arrepender, há tempo de aceitar a Cristo, aquele que ainda não fez isso. Há tempo, porque nós vivemos o tempo da oportunidade, e isso é muito bom. Ainda há oportunidade para todos nós. E enquanto Ele não volta, o que nós devemos fazer? Como devemos viver? Eu queria que você fosse, não precisa não, eu abro aqui na minha, mas olha que texto, não precisa nem abrir não, lá em Eclesiastes 9:8,
O escritor diz o seguinte, que em todo tempo as nossas vestes precisam ser alvas. Em todo tempo nós precisamos andar com as nossas vestes e as nossas mãos alvas, limpas. Aqui está falando de pureza, viver distante do pecado. Então, enquanto ele não volta, algo mais importante para mim e para a sua vida é viver distante do pecado, tendo as roupas, as mãos limpas diante de todas as coisas que nos separam do amor de Deus. O pecado, na sua tradução, quer dizer separação. E à medida que eu me envolvo com o pecado, eu me separo, eu me distancio de Deus. A promessa é, um dia Ele vai voltar. A promessa é, um dia eu terei que prestar contas. Mas diante disso, até a chegada, a volta de Cristo, de que maneira devo viver? De maneira limpa, de maneira íntegra, como a Marisa bem falou aqui. De maneira separada do pecado, tendo uma vida digna, que agrade o coração do Senhor. Eu queria que você fosse agora lá para Apocalipse. Esse eu queria que você lesse junto comigo. Apocalipse, capítulo 2. Vai lá para Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos entender um pouquinho, para contextualizar o que eu estou tratando aqui com vocês nessa manhã. Apocalipse, capítulo 2. Diz assim: lembre-se, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei o seu lugar, e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, aqui, o Senhor está falando de uma igreja, que é uma igreja que todos nós, a igreja lá em Éfeso, todos nós, gostaríamos de ser membros. É uma igreja que tinha amor, uma igreja exemplar, uma igreja que não aceitava heresias, uma igreja que não aceitava as práticas liberais, uma igreja que andava conforme aquilo que o Senhor havia determinado. E essa igreja, ela era cheia de virtudes, assim como eu e como você temos tantas virtudes. Entretanto, mesmo resiliente, mesmo com todas essas virtudes, no meio do caminho, essa igreja se perdeu. Essa igreja se perdeu. E aí vem a palavra, o alerta do Senhor a esta igreja: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte às velhas práticas. Na verdade, irmãos, aqui o que o Senhor está ensinando, o que o Senhor está falando, Ele está falando para esta igreja, mas na verdade Ele está falando para a nossa igreja, está falando para mim e para você. Para mim e para você. Quando pedem para atualizar a Bíblia, a atualização é essa: aquilo que ele escreveu lá para a igreja de Éfeso, aquilo que ele escreveu lá para a igreja de qualquer outra igreja, aquilo que ele escreveu lá atrás, serve para mim e serve para você nos dias de hoje. Não importa se ele escreveu para Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Corinto, não importa. Ele está escrevendo para a igreja, para a comunidade da graça em 2024. Está escrevendo para mim e para você. E olha que interessante, irmãos, ele faz 3 observações aqui, nesse versículo, dando um alerta para essa igreja, que era uma igreja exemplar, uma igreja resiliente, uma igreja que não aceitava heresias, não aceitava práticas liberais, uma igreja que caminhava bem, mas que no meio do caminho, ela se perdeu um pouco. E ela se perdeu um pouco por quê? Em primeiro lugar, ele faz um alerta: lembre-se de onde você caiu, de onde você começou a mudar as suas práticas. A segunda observação dele: arrependam-se. E a terceira: volte a praticar aquilo que você praticava. E eu queria parar um pouquinho aqui nesses 3 alertas que o Senhor faz para a igreja da comunidade da graça hoje. Ele diz o seguinte: de onde caiu? Fala primeiro, irmão, daquela paixão que começou lá atrás. Você lembra que quando você se converteu? Você lembra que quando você teve uma experiência com Jesus, como era bom? Você queria estar na igreja todo o tempo, você queria estar com os irmãos todo o tempo, você começou a estudar a Bíblia, mas no meio do caminho, a coisa foi se esfriando, começaram a vir as dificuldades, começaram a vir os atritos com um e com o outro, começaram a vir os questionamentos, e no meio do caminho, você foi esfriando.
E o Senhor nos dá um alerta nessa manhã. Lembre-se de como você começou lá atrás. Lembre-se de como você iniciou. Lembre-se daquela experiência, quando eu fiz um milagre na sua vida. Porque existem vários tipos de conversão, irmãos. Existe aquele, nós temos aqui, aquele que era um ímpio, encardido, teve um encontro com Cristo. No dia seguinte o cara mudou de vida. Existe aquele que teve uma experiência gradual, foi avançando passo por passo. Teve aquele que foi mais rápido, teve aquele que foi mais lento. Mas todos nós, eu imagino isso e creio nisso, tivemos uma experiência com Deus. E o que o Senhor está nos alertando é isso. Olha, lembra lá atrás, quando você começou, lembra lá atrás as suas práticas. Por que você orava e você não ora mais? Por que você queria aprender e você não aprende mais? Por que você buscava mais e agora não busca mais? O que aconteceu? Então o Senhor nos faz um alerta dizendo o seguinte: lembre-se das práticas antigas, lembra daquilo lá. Ele está dizendo, igreja de Éfeso, lembra de como vocês começaram tão bem, mas no meio do caminho, vocês começaram a esfriar. Aí no segundo ponto ele diz, arrependam-se. Arrependimento fala-se de mudança de direção. Mudança de direção. Tem um monte de gente aqui que estava no caminho certo, estava na direção certa, mas por circunstâncias da vida, acabaram mudando um pouco a direção, e era o que estava acontecendo com essa igreja. E ele diz, olha, lembra das práticas antigas, mas também arrependa-se. Porque se não, eu falei isso aqui a semana passada a respeito de Caim, porque se não houver arrependimento, irmãos, reconhecimento do pecado, reconhecimento daquilo que é errado, não há mudança. Não há mudança. E a partir do momento que eu reconheço que aquilo está errado, eu mudo a rota, eu mudo a direção. Então o Senhor, quando Ele diz assim, arrependa-se, Ele está dizendo, volte para o caminho certo, volte para a direção certa. E aí por último Ele diz, volte a praticar, volte a praticar. Continuando um pouquinho aqui no arrependimento, irmãos. Há um problema dentro da igreja, e há um problema no ser humano que começou lá atrás com Adão. E nós precisamos tratar isso de maneira muito enfática. Fala-se pouco na igreja a respeito disso também. Agora há um grande problema, irmãos. Adão, quando ele é questionado por Deus a respeito do pecado, ele tinha tudo à sua disposição. Tudo estava à sua disposição. A única coisa é, não coma do fruto dessa árvore. E aí quando acontece, ele come junto com Eva, ele come o fruto da Eva, eles são expulsos do paraíso, ele se sente envergonhado, ele se esconde, o Senhor faz a pergunta, Adão, onde você está? O Senhor sabia, falei a semana passada, o Senhor sabia onde ele estava. E qual que é a resposta dele quando ele é questionado? Senhor, a mulher que tu me destes, jogando a responsabilidade para a esposa. E o ser humano, ele é assim. Arrependimento fala disso, irmãos. Tem um monte de gente que deixou as boas práticas, que perdeu a paixão, que se perdeu no meio do caminho, mas sempre o culpado, é o meu marido que me abandonou. Foi o pastor, um líder muito tóxico que eu tive na minha vida. Uma pessoa que me maltratou demais. E é sempre culpando o outro. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, chamando para a nossa responsabilidade. Eu não estou aqui fazendo pouco caso de quem te magoou, de quem te machucou, mas o Senhor está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, eu que faço todas as coisas, e a partir do momento que eu não decido tocar a minha vida, que eu não decido me arrepender, eu estou usando de toda a minha prepotência, de toda a minha arrogância, para ficar justificando, eu perdi a paixão por causa disso, eu desviei por causa daquilo, eu não quero ir mais por causa daquilo outro, e o Senhor está dizendo, lembre-se das boas práticas que você fazia lá atrás, se arrependa, largue a sua ignorância, a sua prepotência, de querer ficar culpando os outros, minha esposa, o meu marido, mas os meus filhos, mas os meus pais, pare com isso, assuma a sua responsabilidade, pastor, eu preciso sentir, quando eu sentir, aí eu volto, pare com isso, que tolice. Sentir o quê? Obedeça.
O Senhor já falou, o Senhor já orientou, Ele está dizendo: lembre-se das práticas antigas, arrependa-se e volte a praticar. Que sentir o quê? Estou esperando sentir um frio na espinha, estou esperando sentir algo. Pare com isso, pare com isso. O Senhor está dizendo: há tempo ainda, há tempo ainda de voltarmos. E por último Ele diz aqui: volte, você lembre-se daquilo que você fazia lá atrás, você já se arrependeu. Aí Ele diz: volte a praticar. Volte a praticar. Isso fala de paixão, irmãos. Fala de paixão, aquela paixão que começou lá atrás. Aquela paixão começou lá atrás. Eu me lembro no dia em que eu me batizei, lá na sede, no ano de 96, eu e a Marisa. Eu comentei isso com ela depois. Eu senti uma sensação, irmãos, mas que eu nunca mais senti na minha vida. Eu senti dentro do carro, estava voltando, meu sogro, a gente foi e voltou com meu sogro, voltando no carrinho do meu sogro, no chevetinho do meu sogro, e a gente voltando para casa. Eu senti uma sensação tão especial, que eu falei: se eu partir agora, se o Senhor me levar agora, eu vou feliz. Irmãos, eu nunca tive isso na minha vida. Eu desejei a morte. Eu desejei a morte. Eu falei: que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu falei: se aqui está assim, imagine na glória. A paixão, o primeiro amor, a primeira experiência. Então, quando fala de voltar a praticar, é voltar a praticar essas coisas, voltar à oração, voltar ao ensino da palavra, ao compromisso com a igreja, ao compromisso com a célula, ao compromisso de investir. Eu investia na obra, parei de investir. Tem muito pastor ladrão, estou vendo muita safadeza. Pare com isso, pare com isso. Deixa os safados e as safadezas, que eles vão prestar conta quando o grande dia chegar. Agora, pare com esse orgulho, com essa prepotência, querendo sempre culpar os outros. Eu conheço pessoas, irmãos, que eram generosas, que eram dizimistas fiéis, que investiam no reino, mas porque tiveram uma decepção, pararam de ir. Que tolice, que tolice. E o Senhor está dizendo: volte a praticar. Está falando de paixão, de fogo, né? Para aqueles que abandonaram, Então, se no meio da jornada, meu irmão, no meio da jornada, minha irmã, alguém te magoou, alguém te entristeceu, alguém trouxe tristeza ao seu coração, o Senhor está dizendo nesta manhã: passe uma borracha, arrependa-se, deixe isso para lá e toque em frente, porque Ele tem muito ainda a fazer na sua vida e principalmente através da sua vida. O Senhor nos diz nessa manhã isso. E você não precisa sentir nada. No dia que eu senti, não, você precisa só obedecer, só isso. Enquanto Ele não vem, o que eu devo fazer? Enquanto Ele não vem, a promessa é que um dia Ele voltará para nos buscar. Mas enquanto Ele não vem, o que eu devo fazer também? Desapegue-se das coisas desse mundo. Que a Marisa falou, que a Marisa pegou a minha mensagem em 5 minutos, irmão. Pois eu vou tratar com ela em casa isso. Desapegue-se das coisas desse mundo. Não queira acumular apenas tesouros aqui na terra. E isso, irmãos, nós aprendemos com grandes homens de Deus. E o Senhor cita na palavra, ensina na palavra para a gente, que grandes homens de Deus passaram por esta frustração também, para deixar claro para mim e para você que ninguém está ileso de passar por isso. Eu queria que você abrisse lá em Salmos, no Salmo 73. Abra aí no Salmo 73. Salmo 7:3. Olha o que diz aí. O Salmo de Asaf. É Asaf falando aqui, homem de Deus, envolvido com o ministério de música, um cantor, tocava ao Senhor, homem envolvido com a obra de Deus. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 2 e no versículo 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus. Está dizendo aqui, o homem envolvido com a obra, um homem de Deus, um homem usado por Deus. Ele diz aqui, olha, faltou pouquinho para que eu me desviasse.
me desviasse dos caminhos do Senhor. Por quê? Aí versículo 3, pois eu tive inveja, os arrogantes, para ver a prosperidade dos perversos. Ele começou a olhar, irmãos, para os perversos, para os ímpios que prosperavam, que começavam a prosperar. E aí isso é natural, é normal. A Bíblia diz que os filhos das trevas às vezes têm muito mais sabedoria do que os filhos da luz, e eles prosperavam. No coração dele começou a entrar a sementinha: eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso morar numa casa melhor, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter... Começou a entrar isso no coração dele, e ele confessa aqui: por pouco os meus pés quase se desviaram, porque eu comecei a ter inveja daqueles que prosperavam. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É mudar o foco, tirar o foco de Jesus, tirar o foco de Deus e começar a focar. Eu não sou contra a ter dinheiro e ter vida boa, irmão. Se eu pudesse ganhar 10 vezes mais do que eu ganho, seria muito melhor. Eu ia poder investir mais no reino, eu ia poder investir mais na vida das pessoas, eu ia poder viajar mais, eu ia poder comer melhor, então eu não sou contra não. Pastor, eu sou contra o dinheiro, então ora para a minha vida, para eu prosperar, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Você não quer orar para prosperar, ora pela minha vida. Não sou contra nada disso. Agora, é não tirar o foco, irmãos, não desapegar das coisas desse mundo. Eu preciso estudar, eu preciso me esforçar, eu preciso me atualizar. Todos aqueles que conversam comigo a respeito dessas coisas, a primeira coisa que eu falo: você precisa se atualizar, você precisa fazer curso, é uma instrução. Agora, nunca esquecendo, irmãos, de que a nossa prioridade é o Senhor e o seu reino. E Asaf esqueceu disso. Ele começou a olhar para a riqueza dos ímpios, principalmente das dos ímpios. Ele começou: olha o carro daquele cara, olha a casa que ele mora, olha o jardim dele, olha os funcionários dele. Começou a invejar, e isso quase o desviou dos caminhos do Senhor. É como aquele que sonha a vida inteira: pastor, ora por mim, meu sonho é ter uma casa na praia. Pastor, ora por mim, meu sonho é ter uma casa na praia. Pastor, ora por mim, meu sonho é ter uma casa na praia. O Senhor dá a casa na praia. Aí a primeira coisa que ele faz é ir todo final de semana para a praia e abandonar a igreja. É exatamente isso, irmãos. E o alerta que o Senhor nos dá é exatamente esse: enquanto Ele não vem, desapegue-se das coisas desse mundo. Não queira acumular tesouros aqui na terra. Ninguém, como a Marisa bem falou, até anotei aqui, ninguém pode servir a 2 senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como. Há problema no dinheiro? Não há problema nenhum no dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Esse é o grande problema. As bênçãos virão, irmãos, e nos alcançarão. Saiba disso, as bênçãos, permaneça fiel, as bênçãos virão e nos alcançarão. Esta é a promessa de Deus. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, Ele virá em tempo rápido, e não tardará. O tempo está chegando, enquanto Ele não vem, viva em santificação. Passe algumas páginas aí, vai lá para Apocalipse de novo, capítulo 16, Apocalipse capítulo 16, olha o que diz o versículo 15, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, olha o que diz aí: enquanto Ele não vem, viva em santificação. Eis que venho, como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqui está falando, irmãos, de andar atento, andar vigilante. Existem alguns, e eu conheço algumas pessoas, que não dormem sem roupa, irmãos, Eles dormem de calça, dormem de camisa, porque eles levam esse versículo aqui ao pé da letra. Porque se Jesus voltar e eu estiver nu, eu não vou subir.
né? Não é disso que ele está falando, não é disso que ele está falando. O que ele está falando aqui, irmãos, é as vestes limpas, mais uma vez, falando a respeito de santificação, de andar com a vida em ordem. Eu sou marido, eu tentar ser o melhor marido. Eu sou pai, eu tentar ser o melhor pai. Eu sou profissional, eu tentar ser o melhor profissional. Eu sou a mãe, eu tentar ser a melhor mãe. Eu sou filha, eu tentar ser a melhor filha. Porque nós não sabemos o tempo. E aqui a palavra apóstolo diz: vigiai, ficai atento. Nós não sabemos o tempo, mas a qualquer momento ele pode chegar. Ele pode chegar. E nem em todo tempo, as nossas vestes precisam estar alvas. Como diz lá em Eclesiastes, em todo tempo, falando a respeito de pecado. E quando? Todo tempo. Agora, o que pode sujar as minhas vestes? O que pode contaminar as minhas vestes? Somente o pecado, irmãos. Somente o pecado pode contaminar. E não existe pecadinho, pecadão, não. Qualquer pecado pode sujar as nossas vestes. Agora, pastor, e se sujar as minhas vestes? O que eu faço? Nós temos o justo juiz, o justo advogado, irmãos, que intercede por cada um de nós. O que eu preciso é me arrepender e pedir: Senhor, me livra dessas coisas. E sabe o que vai nos livrar dessas coisas, irmãos? A palavra de Deus. Somente a palavra pode nos distanciar do pecado, porque quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco a palavra, mais distante eu quero andar do pecado. Sabe, irmãos, e existe uma crise nos dias de hoje. E uma ignorância espiritual. As pessoas acham que muito poder de Deus, que santidade, que intimidade com Deus é quando fala em línguas, é quando rodopia, é quando pula, é quando cai no chão, que estas coisas são manifestações. E muitas vezes eu creio nos dons, irmãos. Vocês me conhecem, a maioria que me conhece aqui, eu creio, às vezes isso acontece aqui entre nós, eu creio nos dons. Entretanto, irmãos, estas coisas não são as mais importantes, e muitas vezes são emocionais, é carne pura. O que realmente nos diferencia, nos torna diferentes, é a santidade e o compromisso com a palavra do Senhor, que quanto mais eu como a palavra, mais distância eu quero do pecado. Há pouco tempo atrás, um casal me procurou, mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, nós estamos saindo da igreja, porque a gente quer viver novas experiências, a gente quer viver outras, eu preciso buscar mais de Deus. Só que já está na 5ª, 6ª, 8ª igreja. O problema são as igrejas? O problema são as novas experiências? Não. O problema está no coração, irmãos. Está no coração. E vai rodar e nunca vai achar. Porque acha que experiências com Deus é rodopiar, é cair, é revelar. E não é assim. Quer ter experiência com Deus? Vai ler mais a palavra. Quer ter experiência sobrenatural com Deus? Que nem a Marisa, que já ouviu a voz de Deus? Você quer ter que nem a Val, que já ouviu a voz de Deus? Vai orar, vai ler mais a palavra de Deus, vai jejuar mais. Isso vai nos trazer mais experiências com Deus. E o Senhor está dizendo isso para nós, enquanto Ele não vem, pratique estas coisas. Eis que venho como ladrão. Ninguém sabe o tempo, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Quer guardar as suas vestes limpas? Busque a palavra, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
É isso que o Senhor tem para cada um de nós, irmãos. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. E nós, como cristãos, nós precisamos ser diferentes, viver com coerência. Aquilo que eu ouço, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, quinta-feira após quinta-feira na célula, sábado após sábado aqui no grupo de jovens, aquilo que eu ouço, aquilo que eu estudo, eu preciso praticar na minha vida, na segunda, na terça, lá na minha empresa, lá no meu trabalho, lá na faculdade, dentro da minha casa. Nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar. Eu tenho uma história uma vez que o pastor Ludovico, que foi nosso pastor em São Mateus um tempo, ele contou. Ele disse que uma certa ocasião chegou uma mulher na igreja lá e disse assim, e chegou e parou o caminhão na porta da igreja. Já contei essa história aqui há um tempo atrás. E parou o caminhão na porta da igreja, e a mulher desceu, pode descer. E aí começou a descer fogão, cadeira e colchão. E o pastor olhou para ela e falou: ô minha irmã, mas que é doação? O que é? Não está precisando dessas coisas não é assim não, a igreja é pequena, não tem onde colocar. Ela falou assim: não, pastor, eu vou morar aqui agora. Ele falou: não irmã, misericórdia, não é assim não, misericórdia. Ela falou: não, eu vou morar aqui agora, pastor. Falou: não, irmã, a gente vamos se acertar, vamos ver o que a gente consegue fazer, alugar uma casa para a senhora. Na cabeça dele deduziu-se que ela tinha sido despejada e tal. Ela falou assim: não, nós vamos morar aqui agora, porque dentro da igreja meu marido é crente. Então, já que ele é crente, eu vou morar aqui agora, que ele vai ser crente o tempo todo. É uma brincadeira, irmãos, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de realidade. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que ouvimos, praticar aquilo que ouvimos, praticar, colocar em prática. Nós precisamos ter uma vida diferente, uma vida de coerência, porque eu sendo coerente com a prática da palavra, ainda que eu peque, ainda que eu erre, ainda que eu fale no meio do caminho, o justo advogado tem o poder para me perdoar. Amém? E eu queria findar aqui, não precisa abrir não, eu queria findar aqui com Apocalipse também no capítulo 22, o versículo 12 e o versículo 13. É o recado do Senhor para mim e para você nessa manhã. Eis que eu venho, e sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Promessa de Deus para mim e para você, a promessa do Senhor Jesus para mim e para você. Eis que venho, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pastor, você sempre fala de galardão, Aqui está a confirmação, irmãos. Ele virá sem demora. Não sabemos o tempo e a hora. Ele virá como ladrão. Ele virá sem demora. Mas ele virá. E para cada um, ele dará o seu galardão, conforme as suas obras. Ah, pastor, tem vezes que eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu acordo tão cansado, mas eu venho. Ah, pastor, às vezes eu olho lá para o dízimo, para a oferta que eu vou dar, aquilo vai fazer falta no meu orçamento, mas eu entrego. Ah, pastor, às vezes tem gente que dá tanto trabalho, dá vontade de largar tudo, mas eu continuo firme. Ah, pastor, toda quinta-feira vem aquela turma na minha casa e fica tudo sujo, os meninos põem a mão suja na parede e põem os pés na parede, detonam. A minha vontade é entregar. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E cada um receberá o seu galardão. Cada um receberá. Pastor, eu gosto de ficar na boa, o meu galardão eu quero aqui mesmo. Amém, meu irmão. Vou continuar te amando, vou continuar te osculando quando eu te ver, vou continuar indo comer na sua casa quando você me convidar. Não tem problema nenhum. Mas a promessa é: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Vamos ficar em pé.